a lermos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a gente vai ler a partir do versículo 3. Romanos 12, a partir do verso 3. Assim diz a palavra: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até versículo 8. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, nos revele a Tua vontade, Senhor, para que a gente possa experimentá-la de fato nas nossas vidas. É isso, Senhor, que nós te pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós começamos essa reflexão, essa nova mensagem, série de reflexões sobre a vida transformada, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através de uma vida transformada. Nosso exercício aqui é lermos o capítulo 12 de Romanos. E por que escolhemos o capítulo 12? De tantos bons capítulos que nós temos em Romanos e outras cartas no Novo Testamento, mas é porque esse capítulo ele tem uma aplicação da vida cristã, uma ilustração das várias faces dessa vida transformada, dessa mudança de mente, que vale a pena a gente focar, olhar com carinho, tentar entender esses aspectos práticos, muito práticos, muito reais a respeito da vida cristã. Semana passada a gente viu que a nossa vida deve ser um culto a Deus. E a gente pergunta, o que acontece quando a nossa vida se torna um culto? Quando o culto é mais do que a liturgia, o que acontece no nosso dia a dia, na nossa rotina? Vimos também que essa transformação acontece pela renovação da nossa mente. Quando a nossa mente é renovada pelo Evangelho, transformada por Jesus Cristo, quais são as mudanças que acontecem em nós?
Então, eu queria olhar com vocês, através aqui dos versículos de Romanos 12, o que a gente pode entender a respeito disso. Aqui neste capítulo, a gente tem pelo menos 3 áreas da nossa vida que são totalmente transformadas, que são de fato renovadas. E a gente vai olhar com carinho cada uma delas. A primeira fala sobre o serviço, o chamado ao serviço dentro do ambiente do povo de Deus. A segunda, do amor, da construção de um amor sincero. A terceira, sobre uma atitude em relação a nós mesmos, a humildade. E a quarta, fala do exercício da paz. Então a gente vai, com calma, olhar para cada uma destas áreas, dentro dessa instrução, dentro dessa palavra que Paulo traz aqui aos Romanos. Hoje, queria falar de uma forma especial sobre o serviço, e dentro desse tema, né, servindo com o povo de Deus. Servindo com o povo de Deus. É interessante como esse chamado, essa mudança, essa transformação que nós passamos quando nos convertemos, ela vai nos trazer desse estado de autonomia, desse estado de individualismo no qual estamos, e nos traz para esse ambiente da vida em comunhão, né, onde conhecemos o povo de Deus, a família de Deus. E aí eu faço uma pergunta aqui para nós, a gente pensar e refletir um pouco. É possível servir a Deus sem se envolver com o povo de Deus? É possível servir a Deus sem se envolver com o povo de Deus? Alguns creem que sim, porque tentam raciocinar, não, tem a ver com a minha relação com Deus. As outras pessoas podem ajudar ou não, eu faço isso junto com outras pessoas ou não, mas é a minha relação com Deus. E eu sirvo a Deus, servindo a Ele, servindo ao mundo. Não necessariamente preciso dos meus irmãos. Mas a verdade é que para servir a Deus, é preciso servir a quem Deus chama de família. Repito, para a gente servir a Deus, nós precisamos servir a quem Deus chama de família. Quem Deus chama de família? Quem Deus chama de filhos? Quem faz parte desse que é o povo de Deus? Então, não tem jeito, embora às vezes a gente queira fazer esse caminho de servir a Deus e não se envolver de alguma forma com este que a gente chama, que é chamado de povo de Deus, igreja, família de Deus. Quando Jesus teve uma conversa muito séria, direta com Pedro, você se lembra? Logo após a ressurreição, num momento crítico, porque Pedro havia negado que estava com Jesus, seguia Jesus, que era um dos discípulos, embora ele de fato fosse, mas por causa do medo de morrer, ele nega, ele foge. E há um momento, e esse momento era muito importante, antes de Jesus subir aos céus, ele aparece para os discípulos, ele abençoa os discípulos, mas ele tinha que ter um tempo com Pedro. E as Escrituras nos falam desse momento de reconciliação, de ministração, de perdão,
E esse diálogo é precioso. E quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E a gente sabe que ele faz isso, Jesus faz isso por 3 vezes, e ele está lembrando das situações em que Pedro negou a Jesus. Mas Jesus diz, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida da minha família. Não há como demonstrar amor ou servir a Deus sem servir a quem Deus chama de família. E aí a gente se pergunta agora, já olhando para o texto, a respeito do valor do corpo de Cristo. Qual é o valor do corpo de Cristo? Corpo é uma das formas que essa família de Deus é chamada, que a igreja, que essa assembleia dos discípulos de Jesus, e que a gente sabe, não é o prédio, não é a denominação, são as pessoas, o povo, os discípulos de Jesus. Uma figura aqui que nós aprendemos, né, e a chamar esse povo é corpo, o corpo de Cristo. Qual é o valor do corpo de Cristo? E aí eu pergunto, de novo, vou insistir nessa pergunta, mas numa outra perspectiva, e agora perguntando para o texto, né? Eu preciso realmente de outros irmãos para ser discípulo de Jesus? Eu preciso, de fato, de outros irmãos na fé para ser discípulo de Jesus? Isso é necessário? E aí, vamos olhar como Paulo responde isso. Qual o valor do corpo de Cristo? Eu chamo a sua atenção primeiro para o verso 3, que diz, pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha que instrução, que exortação diferente, né, que Paulo faz aqui. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Queridos, a grande verdade é que, para a gente fazer parte da família de Deus, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser, de fato, transformados e curados da nossa autonomia e da nossa soberba. O que o pecado e a rebelião fazem conosco é nos colocar nesse estado de autonomia, soberba, autossuficiência. E aí eu olho para o corpo de Cristo e penso, eu não preciso disso. Esse povo só vai complicar a minha vida. Isso não vai me acrescentar. Talvez eu precise de um ou de outro, mas esse povo todo, eu tenho que chamar esse povo todo de irmão e tratá-los como irmãos? Acho que não.
Por que eu falo isso? Por que eu penso assim? Porque meu coração ainda precisa ser transformado, precisa ser curado. Eu preciso ser convertido da minha soberba, da minha autonomia. Porque eu ainda estou nesse estado que Paulo revela de um conceito mais elevado a respeito de mim mesmo. Assim, falando de uma forma mais popular, eu ainda não me enxerguei. Quando eu me acho melhor do que os outros, ou de que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, eu não me encaixo, é porque eu ainda não entendi quem eu sou. E aonde eu estou entrando. E isso é um trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. Faz parte da conversão. Faz parte da transformação. Entender quem eu sou, entender quem é Deus, e entender quem são essas pessoas ao meu lado. Irmãos, essa é a verdade. Se eu chamo Deus de Pai, eu preciso te reconhecer como meu irmão. Se eu chamo Deus de Pai, eu preciso te reconhecer como minha irmã. E é isso. Entramos para a família de Deus. E família não se escolhe. Você sabe disso. Você às vezes já refletiu, né? Já lamentou, já murmurou, talvez de forma audível, talvez só em pensamento. Por que eu vim parar nessa família? Não podia ter outros irmãos, outro pai, outra mãe, outro filho, né? Mas família é família, você não escolhe, você simplesmente está lá. E é a sua família. Quando entramos para a família de Cristo, entramos via Cristo, e agora chamamos Deus de Pai, nós ganhamos irmãos, e isso não é opcional. E se eu acho que não é assim, é porque eu ainda preciso ter o meu coração transformado, para eu me enxergar, e entender que eu faço parte dessa família, e que o meu irmão tem valor, e eu devo amá-lo. Um outro lugar onde Paulo usa, até de uma forma mais abundante, a metáfora do corpo, é em 1 Coríntios capítulo 12. Depois, muito bom você olhar também esse capítulo onde Paulo fala de corpo, até de uma forma mais extensa, para entender um pouco melhor essa metáfora que ele usa. Mas eu chamo a sua atenção só para esses dois versículos aqui, 21 e 22, que falam dessa atitude, que não faz o menor sentido. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Lá em Coríntios, Paulo está falando sobre uma outra série de coisas. Mas olha como ele ilustra exatamente com essas palavras. A gente não pode simplesmente dizer para uma parte do corpo, eu não preciso de você. Isso não soa extremamente estúpido? Não quero mais saber de você. Vai embora. Não faz sentido. Toda parte do corpo, ela tem seu valor. Ela é importante. Então é necessário entender o corpo de Cristo dessa forma. E aí, a gente vamos voltar lá para Romanos 4 e 5. Paulo diz então, assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo,
nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, uma das expressões mais importantes do Novo Testamento e da teologia de Paulo é essa expressão em Cristo. Se a gente entender essa expressão, a gente entende muito da doutrina, da teologia que Paulo explica a respeito do Evangelho. Que nós somos corpo, mas nós somos corpo em Cristo. Ou seja, é por causa de Cristo que nós estamos ligados uns aos outros. É Cristo que se torna o vínculo, o link que nós temos uns com os outros. Então, se somos irmãos, nós somos irmãos porque existe eu, existe Cristo, existe você. Ele nos liga. É em Cristo que somos irmãos, é em Cristo que somos filhos desse Pai, é em Cristo. E em Cristo significa que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. É por causa dele. Nós não somos corpo por causa de algum tipo de afinidade que a gente tenha. Às vezes a gente vai desenvolvendo isso. Nós somos irmãos porque somos presbiterianos. Aí eu aproximo de você, e que tipo de louvor que você ouve? Assim, eu também, que legal. E que tipo de autores você lê? E com quem você estuda? Que mensagens que você ouve? Eu também. E a gente vai vendo que existem afinidades. E a gente pensa que essas afinidades nos tornam irmãos. Não. Afinidades são afinidades, elas geram amizade, elas geram a possibilidade da gente trocar, interagir. Mas nós somos corpo por causa de Cristo, e é em Cristo que nós somos corpo. Não é por causa das nossas afinidades, ou porque a gente combina, ou porque a gente concorda, que nós somos irmãos. Não, é por causa de Cristo. E é em Cristo. Aqui diz, um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Existe diferença. E talvez a gente não perceba que é exatamente a diferença que nos faz corpo. É um pouco disso que Paulo está falando, tanto em Romanos quanto em Coríntios. O corpo tem muitos membros. É a cabeça, tem o braço, tem os pés, mas é um corpo. Não são iguais. Tem funções diferentes, mas é um corpo. Muitas vezes a gente quer estabelecer comunhão a partir... nós vamos agora passar a reunir todas as mãos. Nós vamos ser a igreja das mãos. Aí vem o pé, se sente meio deslocado. Perguntando, onde é que é a igreja dos pés? Não, a igreja dos pés é aquela outra ali. Você entende? Tem alguma coisa errada quando a base da comunhão é a afinidade. Eu procuro o igual. Isso é natural em nós, mas nós fazemos isso com ou sem Espírito Santo. A gente não precisa de Espírito Santo para fazer isso.
Agora, a gente precisa ser Espírito Santo para ser corpo de Cristo. Porque somos em Cristo e por causa de Cristo. E um corpo que tem diferentes membros, diferentes funções. Isso é o corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a valorizar o corpo de Cristo no qual somos colocados, inseridos, fazemos parte. Lá em Coríntios, né, a gente leu, diz que existem membros que parecem fracos, de menor importância, mas eles são tão importantes quanto. A gente é muito tentado, né, a olhar para o outro e achar que o outro não tem importância nenhuma, não tem relevância. E não tem relevância na sua vida. Aí é que está. Nós estamos falando de um status social. Nós estamos falando de quem merece ou não fazer parte da sua vida. E o fato é que a gente, o tempo todo, está dizendo, ó, você não merece fazer parte da minha vida. Mas somos família. Somos um corpo em Cristo. A mão e o pé fazem parte do mesmo corpo. Se um está doente, todo o corpo está doente. Então, temos muito que aprender. Isso significa o quê? Transformação. Isso significa o quê? Mudança de mente, renovação da nossa mente. Segundo lugar, irmãos, a questão do serviço. Aprender o valor do serviço mútuo. Essa transformação que Deus faz nas nossas vidas, essa renovação, ela passa também por algo muito importante que a gente aprende e muda. Que é sair do estado de ser servido e caminhar para o estado de servir. Isso faz parte da nossa conversão, do nosso amadurecimento, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? No nosso estado natural e no mundo onde a gente vive e a forma com que a gente estrutura a nossa vida, onde está a realização? Aquilo que a sociedade chama de sucesso. Realização, sucesso. É você alcançar um estado onde você vai ser servido. Isso é realização. Isso é sucesso. É quando eu alcançar um estado na minha vida onde as pessoas vão me servir. Ou porque eu sou importante, ou porque eu alcancei um estado social que isso é possível. Então, trabalhar, eu só vou fazer aqueles trabalhos que eu quiser. Os outros, as pessoas vão fazer por mim. E é isso. Isso é ser bem-sucedido, é poder ser servido. Por quê? Porque eu posso, porque eu cansei, porque eu cheguei lá. E aí, essa é uma meta de realização na nossa sociedade. Tem até aquele sonho, aquela fantasia que tem muito em final de filme e desenho, onde o final feliz, as pessoas ficam ricas, ganham tesouro, sei lá, dá tudo certo, e a última cena é você numa praia paradisíaca, deitado numa rede, e alguém vem te servir uma bebidinha, uns petiscos. Esse é o sonho da realização, do sucesso. Esse é o fim da história.
A nossa sociedade pensa que isso é felicidade, é quando finalmente eu serei servido. Que eu mereço, eu quero, sei lá. Mas o reino de Deus, isso é invertido completamente. Eu saio desse mundo onde meu objetivo é ser servido, e eu entendo que a realização é quando eu posso servir. Então, qual que é o fim? Qual que é o alvo? Qual que é a meta de quem se converteu, faz parte do corpo? É se encontrar no fim das coisas, no ápice da sua vida, fazendo o quê? Servindo. Sou eu que sirvo, eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei como eu posso servir a Deus, os meus irmãos, o mundo, e nisso está a minha realização. E nisso está o meu sucesso. Na família de Deus, a realização está em servir. Veja o que diz, então, Paulo aqui sobre isso. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça assim. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Aqui Paulo diz, e como ele fala de corpo, que todos temos dons, diferentes dons, pela graça que é derramada em nós. E a igreja, o mundo, o reino de Deus precisa desses diferentes dons. Então a igreja, o mundo, o corpo, precisa de mim. Precisa de você. Que nós somos, seja mão, seja pé, seja estômago, seja coração, seja cabeça, nós fazemos parte, somos necessários, temos uma parte naquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Esse dom, ele precisa ser usado e não guardado. Entenda dom como um presente de Deus, como algo que vem de Deus para nós. Deus quer que esse presente seja usado. Essa verdade está muito explícita na parábola dos talentos, né? Quando Jesus fala sobre os talentos, a moeda talento, né? Que ele distribui. E ali depois pede contas, né? A prestação de contas. E a moral da história é que quem recebe algo de Deus precisa usar, precisa investir, precisa gastar mesmo, não pode guardar. Presente é assim, quando você dá um presente para alguém, você não quer que a pessoa guarde, você, né? Principalmente se você dá alguma coisa útil, você dá uma roupa, você dá seja lá o que for, você dá uma Bíblia, o que você quer? Que aquilo seja, que a pessoa use. Né? Se você dá uma roupa para alguém, você quer ver aquela pessoa com aquela roupa. Deus nos dá dons. Ele nos capacita. E o que Ele quer ver? Ele quer ver a gente usando, exercitando, gastando, né? Esbanjando aquilo que Ele nos dá
para que aquilo se multiplique, para que aquilo tenha efeito. A parábola dos talentos fala muito sobre isso. Agora, vamos entender um pouquinho sobre como entender esse dom que Deus dá. Entenda o seguinte, o dom, ele é muito mais uma capacitação do que uma aptidão. O dom é muito mais uma capacitação do que uma aptidão. Por que essa diferença dos dois termos? Aptidão, ela é sua. Aptidão, ela é inata. Aptidão é natural. Aptidão é predisposição. Aptidão é um jeito que você tem e que você desenvolve. Então, de alguma forma, está em você. Isso vem de Deus? Isso vem de Deus, porque tudo vem de Deus. Só que, quando a gente fala de dom dentro desse exercício ministerial, o que Deus nos dá aqui cabe muito mais como capacitação. Porque capacitação você recebe. Ela não está em você. Ela vem de fora. Pode ser a respeito de alguma coisa que você não tem aptidão. Você não tem predisposição. Não é natural em você. Não importa, no reino de Deus, na igreja, pode ser que você seja chamado a servir, e aí você vai ser o quê? Capacitado. Através do dom que vem de Deus. Então preste atenção, o ponto de partida, isso aqui é bem importante. O ponto de partida é o chamado. O ponto de partida é o sentir-se chamado. E aonde vem a capacitação, pastor? A capacitação, ela surge na obediência. Primeiro eu sou chamado, e na obediência vem a capacitação. Por isso a fé está envolvida. Pensa, por exemplo, Moisés. Moisés foi um dos líderes mais importantes da história do povo de Deus e de Israel. Se não foi o mais importante. Moisés recebeu das missões mais difíceis que todos os líderes do povo de Deus recebeu. Não só de liderar esse povo durante um período dos mais difíceis, a transição no deserto, a própria formação de povo, mas lembra lá no começo, tirar esse povo do Egito. E como é que foi o chamado de Moisés? Deus se revela a ele, Deus chama, Deus dá uma missão para Moisés, Deus fala, eu quero que você tire o meu povo do Egito. Como é que Moisés responde? Eu não, Senhor. Eu nem sei falar. Sou ruim. Ele, se fosse hoje, ele diria, Senhor, eu quando pego o microfone, não sai nada, eu só me enrolo, não vai dar. E Moisés chega a dizer para Deus essas palavras, escolha outro. E Deus não aceitou ou não por resposta. E Deus não aceitou as desculpas de Moisés, e Deus não aceitou aquilo que Moisés achava que era aptidão dele ou não. Ele falou, você vai, é você que eu quero, é você que vai. E é na obediência
que Deus vai capacitar Moisés. E vai dar para ele as ferramentas para ele servir e cumprir a missão que Deus tinha para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode chegar e dizer assim, ah, legal, pastor, mas que pena que eu não tenho esse dom aí. Que pena que eu não tenho. Espero que Deus tenha levantado outra pessoa aqui do meu lado, né, porque a gente precisa de pessoas que sirvam, pessoas que ensinem, pessoas que sejam encorajadoras, deem ânimo, que sejam profetas na comunidade, que contribuam. Nossa, que dons bonitos. Que pena que eu não tenho isso. Aí eu olho para a lista assim e falo, por enquanto não surgiu nenhum desses aí, mas estou aqui, estou na espera. Estou na espera. Talvez essa palavra chamado seja a chave para a gente entender como isso funciona. E ela começa com chamado. É você começar, seu coração começa a se sentir incomodado. A gente queria que Deus falasse conosco, como a gente acredita que falou com Moisés, né, e com outros, assim, de aparecer, de trovejar no monte. Mas Deus fala hoje com essa voz do Espírito e incomoda dentro do nosso coração, nossa mente, nossa consciência. E é isso, e de repente a gente se sente impelido, chamado, empurrado. Mas eu penso, será? Será que eu consigo aconselhar alguém, dizer alguma coisa boa para alguém? Mas você não sabe por que Deus está falando para você fazer isso. E aí você começa a fazer. E aí você vai começar a perceber que Deus vai te dando a capacidade para fazer exatamente aquilo. Porque Ele quer que você sirva dentro desse corpo, dentro desse reino. E Ele vai te dar os dons, as capacidades. Mas a nossa resposta é a fé. A nossa resposta é a obediência. E aí, meus queridos, para a gente terminar, quando eu entendo que servir é uma realização e não um sacrifício, porque se a minha mente não mudou, se ela não foi transformada, eu vou me aproximar da igreja, do reino de Deus, vou entender que eu preciso servir, mas a minha mente ainda tem o velho programa de que realização e sucesso é ser servido. Então, para mim, sempre servir vai ser um sacrifício, vai ser um peso. Mas quando isso muda, e eu entendo que servir é uma realização, a excelência vai surgir, e ela vai ser o nosso alvo. Excelência naquilo que se faz. Porque fazemos para Deus, fazemos com gosto, e fazemos cada vez melhor. Por isso que aqui, quando ele fala de alguns ministérios, serviços, dons, ele traz uma qualificação. Quando ele diz, se o seu dom é contribuir, faça o quê? Generosamente, com liberalidade, com vontade, com gosto. Se é liderança, que seja com diligência, com zelo, com empenho, de todo o coração. Se é, qual que é o outro? Mostrar misericórdia, acudir as pessoas, ajudar as pessoas, os mais fracos, faça isso como? Com alegria.
Isso só é possível se minha mente já foi transformada pelo Espírito Santo e servir a uma realização. É o sucesso, é o chegar lá. A gente não pode esquecer que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. O nosso Mestre disse isso. Aquele a quem nós seguimos. Então, se a gente quer chegar no topo, se a gente quer amadurecer, se a gente quer chegar lá, o chegar lá para nós é chegar em Cristo. E Cristo é o servo. Cristo é esse que tem todos os dons e exerce de forma abundante, liberal, em alegria, com zelo, de coração, de uma forma excelente. Então, queridos, que o Senhor nos ajude a entender a cada dia mais o valor do que é estar no corpo de Cristo. Que Deus nos revele não só a presença dEle, quem Ele é, mas nos revele a graça de termos irmãos e o valor desses irmãos. Porque eu digo para vocês, muitas vezes nós ainda estamos nesse estado aqui que Paulo denuncia que precisa de mudança. A gente tem um conceito sobre nós mais elevado do que convém. A gente ainda está se achando. A gente não entendeu o que é o corpo e que eu sou uma parte desse corpo. E que o meu irmão, esse irmãozinho que está do meu lado, ele tem muito a acrescentar. Por causa de Cristo. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é inteligente, é porque ele é instrumento de Cristo na minha vida. E eu sou instrumento de Cristo na vida dele. E nós servimos. E servimos juntos. Nós servimos no corpo de Cristo. Deus não está fazendo serviço terceirizado. É tudo dentro da sua família. Nós servimos juntos. Porque o Senhor nos colocou nesse mesmo corpo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos revela quão boa, quão perfeita, quão agradável é a tua vontade. Que teu Espírito Santo promova a cada dia, Senhor, essa transformação em nós, na nossa mente, no nosso modo de ver. Nós cantamos, os nossos olhos sejam abertos para que a gente veja a realidade, as coisas como elas de fato são. No mundo espiritual, quando o Senhor nos acorda do nosso sono e nos transforma. Faça isso, Senhor. Nós queremos ser o teu corpo. Queremos enxergar o nosso irmão e valorizá-lo. E queremos aprender a servir. Revela, Senhor, nos chama. Permita que esteja cada vez mais claro, cada vez mais forte, o seu chamado para as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, é isso que nós oramos. No nome de Jesus. Amém.